Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Histogel, sou o professor Horácio, bora para mais uma aula de História, falando hoje sobre expansão marítima europeia, os seus desdobramentos, os seus principais fatos, as suas motivações, ok? Quero dedicar essa aula aos meus alunos do primeiro ano do ensino médio, do Colégio Jean Piaget, e a vocês que curtem História, que acompanham o canal. Muito obrigado aqui pela audiência, ok? Eu vou compartilhar com vocês um mapa mental que pertence ao Descomplica, tá bom? Estou usando aí, facilmente encontrado no Google. Acredito que esse mapa mental seja interessante para vocês compreenderem os principais aspectos, tá? Bom, para falar de expansão marítima, é importante vocês entenderem o conceito de mercantilismo. O mercantilismo é essa primeira fase do capitalismo europeu que vai se desenvolver no final da Idade Média, né? A substituição do feudalismo pelo comercialismo, pelo mercantilismo. Ali existiam algumas motivações por parte dos países europeus que estão ligados diretamente com o monopólio que as cidades italianas faziam com os árabes no mar Mediterrâneo, ou seja, não havia possibilidade de outras nações europeias usarem o mar Mediterrâneo para fazer comércio com os produtos do Oriente, porque esse mar estava sob monopólio de árabes e italianos. Então, havia o objetivo claro das nações, em especial Portugal e Espanha, de encontrar uma nova rota para as Índias, de encontrar uma nova rota para fazer esse comércio. E no final da Idade Média, houveram avanços náuticos, né? Houveram avanços das rotas marítimas feitas do Mar do Norte para o Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico para o litoral africano, no caso de Portugal. Então, é interessante vocês notarem isso. A busca por metais preciosos está diretamente ligada à escassez de metais que existiam na Europa. Então, ouro e prata já não existiam mais em abundância no território europeu. Então, havia essa necessidade de cunhagem de moedas, de produzir moedas nacionais e locais, por isso o grande desejo de ouro e prata. Além das especiarias, que eram os produtos ligados aí a condimentos, temperos, tapetes, sedas, açúcar, enfim, produtos que teriam, obviamente, um alto valor quando revendidos no continente europeu. E, óbvio, que o aspecto cruzadístico também fez parte da expansão marítima. Afinal de contas, os navios não transportavam só marinheiros, só militares ou mesmo funcionários das cortes europeias. Transportavam também membros das igrejas, principalmente católicas, e também igrejas protestantes, que iam com a missão ali de evangelizar os povos conquistados. Tá? Então, é importante entender essa motivação. E o próprio caráter de aventura, né? Porque muitos desses navegantes tinham esse princípio de aventura como forma de vida. Acho que um bom filme aqui para vocês entenderem isso é o Elizabeth, que mostra lá o grande navegador que chegou à América do Norte pela Inglaterra. Ele tinha esse caráter de aventura, ele gostava de ficar no mar, era uma característica daquela geração de alguns homens da Europa. Tudo bem? A expansão marítima europeia, ela tem como país pioneiro ou região pioneira Portugal. E por que Portugal? Porque Portugal tinha saído na frente na questão do absolutismo, da unificação do Estado português. Né? Eles fizeram as famosas guerras de reconquista, expulsando os árabes do sul do seu território, e com as guerras de reconquista, os vencedores, ou a monarquia vencedora, ganhou terras criando ali o Condado Portucalense, que seria o embrião da futura Portugal. A elite portuguesa não tinha nenhum desejo de ser dominada pela elite da Espanha. Havia uma divisão entre as elites luso-espanholas. E a Revolução de Aves, ela marca muito isso. Né? A Revolução de Aves é marcada por uma guerra onde a Espanha tenta ocupar o território português e unificar o território português sob domínio dos espanhóis. A elite portuguesa apoia o rei português, mesmo ele não sendo um rei legítimo, para não ser dominada pela Espanha. Então é interessante vocês olharem isso. Ó. Tem essas informações aqui. Ó. Crise de sucessão, Revolução de Aves, Dom João I de Aves, conhecido como Mestre de Aves, ele vence então a estruturação do Estado português. A unificação é importante por quê, professor? Porque você tem um Estado com uma moeda única, com uma fronteira fechada,
uma classe burguesa que paga impostos para o rei, e o rei, com esses impostos, consolida um exército nacional, e há, então, uma influência muito grande do rei no comércio e do comércio no rei. Ou seja, como Lisboa ficava muito próximo, né, da África e de outros mercados europeus, há, então, uma implantação de um projeto expansionista territorial e, obviamente, marítimo por parte da coroa portuguesa. Os portugueses vão dar origem a uma escola chamada Escola de Sagres, que é uma escola de avanços náuticos, que tinham como objetivo criar condições materiais para fazer expansão marítima. E aí surge a bússola, né, o astrolábio, as caravelas, né, os instrumentos que foram utilizados, e esses navegadores eles trocavam informações com os árabes, trocavam informações com os bizantinos, com os italianos. Então havia, obviamente, assim como no exército, uma marinha mercenária que cobrava para fazer esse tipo de trabalho. E Portugal conseguiu realmente criar condições para que isso acontecesse, primeiro do que qualquer outro país. Em 1415, eles chegam a Ceuta, atual Marrocos, e depois vão contornando o litoral da África até chegar em Calicut, na Índia, em 1498. Tá? Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, vários navegadores fizeram parte de todo esse processo. E em 1500, Pedro Álvares Cabral aportou ao Brasil, né, com a sua esquadra, fazendo ali vamos dizer assim, um contorno, né, da rota original, se desviando de uma corrente marítima contrária. Possivelmente os portugueses já tinham conhecimento de que haviam terras no sul da América Espanhola, e eles então surpreendem a chegada ali em Porto Seguro em 1500. Tá? Os espanhóis, de certa forma, chegam depois, tá? Com o fim das guerras de reconquista, ou seja, a expulsão dos árabes de Granada, do sul do território da Espanha, marca a consolidação do território espanhol e da monarquia espanhola. O casamento de Fernando e Isabel, né, unindo Castela e Aragão, formam o território espanhol, e com isso os reis católicos decidem então financiar a viagem do genovês Cristóvão Colombo, que vai aportar na região da América Central, no México, em 1492. Com a chegada da Espanha, primeiramente, né, em território americano, surge uma disputa, né? Quem seria então dono do quê? E aí que nasce o Tratado de Tordesilhas, que é essa linha imaginária que divide a América Espanhola a oeste da América Portuguesa a leste. Ou seja, Portugal ficou muito preocupado em manter os seus domínios na África, na Ásia. Então vejam que a preocupação de Portugal não é tanto a América, mas é manter o seu controle sobre os entrepostos comerciais, sobre as feitorias comerciais na África, no Oriente Médio e na Ásia. Tá? No caso do Oriente Médio seria a Ásia também. Então, redundância aqui o que eu falei. Enquanto isso, a Espanha trata de garantir a posse do território do México, do Peru, porque muito cedo a Espanha encontra ouro naquela região. E a Espanha vai praticar um mercantilismo que nós chamamos de metalismo, né, que é a produção de metais. Enquanto Portugal vai praticar um mercantilismo ligado ao comércio, tá? Ligado ao colonialismo, ou seja, compravam produtos das colônias ou adquiriam produtos nas colônias e revendia-os na Europa. A Inglaterra, a França e a Holanda vão chegar atrasados na expansão marítima, mas também farão. Tá? Eles estavam atravessando guerras, né? No caso, Inglaterra e França, a Guerra dos 100 Anos. A unificação desses dois países levou bastante tempo. A Holanda era, de uma certa forma, dominada, né, pela Espanha durante muito tempo também. E só a partir do século XVI é que esses países vão, de fato, fazer expansão marítima. A Inglaterra vai alcançar a América do Norte, em especial o leste da região que hoje seria os Estados Unidos e o Canadá. A França vai adquirir algumas colônias na América e alguns pequenos territórios na América do Norte. Além, depois, né, de colônias na Ásia e colônias na África, mas isso já é mais para frente. E a Holanda também vai adquirir algumas colônias na América Central. A Holanda, ela estava muito envolvida, principalmente com a produção de açúcar, né, no caso do Brasil. Então havia um acordo entre Amsterdã, entre os holandeses e os portugueses,
e depois de um certo tempo vai haver algumas guerras, algumas inimizades entre esses países por alguns fatos que a gente vai falar na próxima aula, e os holandeses decidem também invadir o Brasil, tá? Mas isso já é tema de outras aulas futuras, quando a gente vai falando de Brasil colônia, né? Brasil holandês e por aí vai. De certa forma, o Tratado de Tordesilhas ele passa a ser questionado por esses três países, Inglaterra, França e Holanda, que vão, obviamente, não vão aceitar o Tratado de Tordesilhas, porque o Tratado de Tordesilhas, galera, dividia o mundo entre Espanha e Portugal. E óbvio que esses países, por serem potências também, não vão aceitar esse tratado e vão acabar, então, buscando reduzir a influência dos países ibéricos na expansão marítima. Ok? Bom, as consequências. Acúmulo de capitais na Europa, né, bens coloniais, gera um grande prejuízo no continente africano por conta da escravidão. 12 milhões de negros foram sequestrados como escravos durante esse período. Vai financiar a Revolução Industrial Inglesa lá do final do século XVIII, todo esse capital acumulado. Uma revolução comercial, né? Pela primeira vez na história, há uma interação entre mercados mundiais. Tá? Existiam regiões que nunca tinham tido contato com outros povos e outros países e agora vão ter. O colonialismo cria um sistema jurídico, econômico, social e cultural que dá poder para a Europa e tira poder dos outros territórios. Não é à toa que a Europa é tão rica e os países que foram colonizados são tão pobres. Isso vai criar uma desigualdade, né, um sistema de opressão, e também é uma espécie de globalização, porque a partir da expansão marítima há uma troca cultural, então a introdução de novos conhecimentos e novas culturas de forma globalizada, com modificações no continente europeu. Tá? É isso, a nossa aula termina aqui, espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no vídeo, e até a próxima aula, galera. Valeu!